Nós temos, então, hoje aqui um estudo voltado para o gênero épico, visto que na aula anterior nós trabalhamos o gênero lírico, que ele não tinha tanta força na antiguidade clássica, conforme eu falei. Quando eu tenho a ideia de epopeia, poesia épica, ou às vezes eu falo o épico, eu estou falando desse gênero literário que ele nasce aqui na antiguidade clássica. Nasceu lá com a ideia de Aristóteles, o filósofo. Ele trabalhou a ideia do gênero dramático e do épico. Ele não trabalhou o gênero lírico, mas, como nós vimos, teve representação, sim, do gênero lírico, fraco, mas teve. E o que nós temos aqui nessa ideia de epopeia, como poesia, ela é uma poesia, mas ela é uma poesia narrada. Nós vamos ter aqui o poeta que conta a história. Justamente eu destaco nesta primeira parte aqui, narração de fatos extraordinários. Nós temos aqui a ideia de um maravilhoso. Tem que ter um maravilhoso na epopeia. É justamente essa particularidade da epopeia que nós vamos ter, que é a ideia do maravilhoso. Era um longo poema. A epopeia era um longo poema narrativo. Era dividido em cantos. Outras epopeias, eles também dividiam em livros. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto livro, mais comum a divisão em cantos. Temos a história aqui de um herói, o foco é o herói. Este herói, ele é fabuloso e ele sai para guerrear pelo povo, ele luta pelo seu povo, pela pátria. O que nós podemos perceber até então, como nós estamos trabalhando num tempo ainda muito, muito antigo, tudo isso aqui diz respeito à antiguidade clássica, também chamada de classicismo. Classicismo antigo vem antes da Idade Média, e é bom saber disso. Nós temos um tempo ainda muito, muito distante, antes da escrita, em que as narrativas eram transmitidas pela oralidade, então era a transmissão oral. As poesias eram transmitidas pela oralidade, então as grandes epopeias, depois eu vou dizer como surgiram, que surgem primeiro a ideia de rapsódias, quando elas surgiram eram decoradas e eram transmitidas ali de geração a geração. Foi antes da escrita, então tem aqui um tempo bem distante. Existe um narrador na epopeia, só que este narrador é onisciente. Tenho aqui um narrador que ele é onisciente, ele sabe de tudo o que acontece no decorrer da história, conhece os pensamentos, conhece tudo. E quando eu falo aqui que contém os elementos da narrativa, por quê? Quais são os elementos da narrativa? O que eu tenho uma narrativa que nós conhecemos hoje? Uma narrativa, nós temos o narrador. Nós já vimos que na epopeia tem o narrador. Só que o narrador é onisciente, ele tem que ser onisciente. Nós temos na narrativa a ideia de tempo. Ou seja, aconteceu em determinada época e aquela narrativa, ela diz qual foi a época. Nós temos aqui nas epopeias também o tempo que acontece, pode ser pelos acontecimentos. Não precisa ser a data propriamente dita escrita, às vezes pelo acontecimento. Dá para perceber. Temos a Odisseia, provavelmente na época da conquista do Mediterrâneo, a conquista dos mares, a Ilíada, que é a formação ali da Grécia. Temos alguns acontecimentos. Também tem tempo, tem um lugar onde foi que aconteceu. Temos as personagens e nós temos o enredo, que é a história. Nós temos um enredo que conta, que fala. Quando eu falo de narrador, tempo, lugar, personagens e enredo, isso aí são os elementos da narrativa que toda a epopeia tem. Toda a epopeia tem narrador, toda a epopeia tem personagem, toda a epopeia acontece em algum lugar, em algum tempo, e tem um enredo, tem uma história a ser contada. Que é diferente de quando eu falo desse contém. Esse contém aqui são os elementos internos da epopeia. Internamente, como é estruturada a epopeia? Aí sim, ela começa ali justamente no primeiro canto com uma proposição. O que é a proposição? É o tema. O poeta diz qual é o motivo do canto dele. Canto, não é? Porque as epopeias elas eram acompanhadas por instrumentos. Nós temos também, eu não coloquei aqui, mas nós temos também a dedicatória, só que vem primeiramente a invocação, que na invocação ele faz uma alusão às musas inspiradoras do poeta, as musas que habitavam os oceanos, as Nereidas e todas as musas ali mitológicas que habitavam o oceano, e nós temos também a dedicatória. Essa dedicatória era feita a uma pessoa importante da nação, então sempre era uma autoridade. Vem a narração, o que realmente conta a história, a narração dos fatos, e a conclusão. Internamente, toda a epopeia ela tem esta divisão. Para ser epopeia, aquela epopeia que nasce lá na Antiguidade Clássica é desta forma. Outra coisa que a gente pode perceber é que existem as epopeias clássicas, primárias,
e existem as epopeias secundárias de imitação. Até isso existe. Por exemplo, quando nós temos aqui uma epopeia que ela é uma epopeia clássica, que ela é uma epopeia originária, primária e tudo mais, a gente logo pensa ali na Ilíada e na Odisseia. Realmente, elas são tidas, eu vou até colocar aqui, a Ilíada e a Odisseia. Elas são realmente epopeias clássicas. Mas data a epopeia até mais antiga do que a Ilíada e a Odisseia. Só que pra gente, pra nossa história, elas são as mais importantes. Por exemplo, tem uma Odisseia que ela conta a história de Gilgamesh, que era o rei de Uruk, lá da Babilônia, bem antiga, talvez 2.700 anos antes de Cristo. Talvez seja uma das epopeias mais antigas que tem ocorrido. E tem que lembrar que a transmissão era oral, né? Então havia um Rapisodo ou um Aedo, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles, que eles eram os poetas cantores, era o poeta cantor dessas epopeias, dessas que nasceu o Rapisódio. E também vou já falar daqui a pouquinho sobre isso. Essas epopeias secundárias ou de imitação são aquelas epopeias que elas já foram feitas a partir do modelo dessas primárias, que nós temos aqui como modelo a Ilíada e a Odisseia, que a autoria dão a Homero. E há questionamentos se Homero realmente foi o autor da Ilíada e da Odisseia, mas não importa, ele era um Rapisodo ou um Aedo, complicado, porque é um tempo muito, muito antigo. Volto a falar também daqui a pouquinho. Essa epopeia secundária de imitação, por exemplo, a Eneida. A Eneida ela é uma epopeia do Virgílio. Escreveu a história de Roma baseada exatamente na Ilíada e na Odisseia. É imitação, uma excelente epopeia, um grande livro, mas já de imitação. Os Lusíadas de Camões também segue o modelo exatamente dessas epopeias antigas, que o Renascimento é uma volta à antiguidade clássica. Nós vamos ter os Lusíadas, uma grande epopeia de imitação, uma grande epopeia secundária, né, que nós vamos ter aqui. Mas é mais ou menos esse contexto que nós temos. No decorrer da aula, com certeza eu vou falando uma palavrinha ou outra que vai ajudando a elucidar. Ainda vou falar mais sobre o herói, ainda vou falar mais sobre esse papel dos rapisodos ou dos aedos, sobre o papel deles, o que eram rapisódias, que isso interessa para a gente, porque os nossos poetas modernistas, os nossos autores modernistas, principalmente Mário de Andrade, vai escrever uma obra em que hoje ela é classificada como uma rapisódia, talvez, ou rapisódia ou romance, que é a obra Macunaíma. Primeiramente, o herói na epopeia antiga ele é muito importante. Temos um trecho aqui da obra A Odisseia, do Homero, autoria dada a Homero. Musa, então ele pede aqui inspiração à musa. Reconta-me os feitos do herói, é o poeta que está dizendo isso, do herói astucioso, que muito peregrinou, desde que fez as muralhas sagradas de Troia, que justamente a Odisseia é a continuação ali da obra A Ilíada, que fala da guerra de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu. Aqui o herói Odisseu, ele padeceu muito, ele passou 10 anos peregrinando no mar, antes de voltar para casa, né? Sofrimentos inúmeros da alma, para que a vida salvasse de seus companheiros a volta. Neste caso aqui, o que nós temos o poeta? Ele busca na musa a inspiração para narrar os fatos. E este herói, ele é magnífico. Este herói, ele é capaz de lutar com seres inimaginados. Luta com os deuses, porque os deuses da mitologia, aqui na Antiguidade Clássica, nessa epopeia da Antiguidade Clássica, uma coisa que sobressai é que os deuses, eles têm sentimentos humanos. Ora tem raiva, ora eles ajudam, então eles tomam partido. Tem hora que alguns deuses ajudam o herói, outros atrapalham, outros se vingam. É essa ideia do maravilhoso. O que é o maravilhoso dentro das epopeias? A presença dos deuses da mitologia, que ora vão ajudar este herói, ora vão se vingar do herói. Mas o herói, ele é a figura central na epopeia, porque todo o tempo este herói, ele está lutando pela sua pátria e toda a luta dele, toda a vontade dele é voltar para a pátria. A pátria vai ser sempre alvo de comentário, porque a pátria aqui é algo de destaque para o herói. Ele luta por esta pátria, ele busca esta pátria. Então nós temos aqui toda essa ideia do poeta, que é o narrador onisciente ali, pedindo, né, essa inspiração da musa para realmente contar a história deste herói. É essa ideia desse trecho aqui que nós temos. Outra coisa, temos um trecho da obra, era escrita em versos. Hoje em dia você encontra livros já traduzidos que é em forma de prosa. Tem que lembrar que a prosa é o texto feito em parágrafos. Já temos obras aí, a Ilíada e a Odisseia em prosa, contando a história normalmente. Mas quando ela foi escrita em versos, dividida em cantos, ou livros, mais precisamente dividida em cantos. Temos exatamente essa estrutura aí da epopeia.
O Rapisodo, poeta Rapisodo. O que era o Rapisodo? Era o poeta cantor da época. Era o Rapisodo, tinha mais nomes, tá? Mas eu vou colocar só esses dois aqui. Ou o Aedo. Era um tempo muito distante, às vezes não sabem precisar muito bem. Alguns dizem que o Aedo também era o compositor. Ele mesmo compunha as rapsódias, ele cantava, era cantado, e ele tocava, ou seja, ele recitava. Dizem que o Rapisodo não era compositor, ele só recitava. Isso para a literatura, mas ele era o poeta-cantor. Ele era o dono da palavra e a palavra naquela época era muito importante. Nós temos que lembrar que na Antiguidade Clássica havia o domínio da mitologia. Tudo era explicado pelos deuses. Criavam-se mitos. Nós vamos ver também o surgimento aqui da filosofia. Mas a mitologia, durante muito tempo, ali tudo era explicado pelos mitos, né, pelos deuses. Se determinada colheita não tinha sido boa, era porque o deus tal estava com raiva. Eu estou aqui parafraseando, né, exagerando, mas tudo era explicado pelos deuses. O poeta Rapisodo é aquele que narra um mito e possui autoridade inquestionável, ele é dono da palavra e narra o mito. Então, por que dessa autoridade? Porque acredita-se que o poeta é um escolhido dos deuses, que eles mostram os acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres, de todas as coisas, para que possa transmiti-la aos ouvintes. Sua palavra, a palavra é um mito. É sagrada porque vem de uma revelação divina. O mito é, pois, incontestável e inquestionável. Ele detinha a palavra, ele era dono da palavra. Ele passava aquela palavra de geração a geração. Era narrado. Então, ele era o dono da palavra. E era muito importante. Agora, para a literatura, essas rapsódias, quando surgiram, era espécie, que inclusive eu falei na aula anterior e vou repetir aqui, era espécie de fragmentos das epopeias. A Ilíada e a Odisseia provavelmente surgiram exatamente em espécie de fragmentos, de trechos, que depois esses trechos todos eles foram organizados e feito a epopeia. A epopeia é todos esses trechos organizados e compostos. Agora eu falei organizado e não era bem organizado, não. Se você for ler a obra original, a Odisseia, é muito ruim. Eu prefiro ler essas obras agora que elas já são organizadas, que dá todos os acontecimentos pela ordem, desde quando, se eu estou falando da Odisseia, desde quando Ulisses termina ali na Guerra de Troia, que ele desafia Poseidon e todos os acontecimentos ali vão seguindo, eu prefiro a ordem. Se você pegar e for ler a obra Odisseia, ela começa do meio para o fim, aí vai colocando um canto após outro e você tem que organizar para saber qual é o início e tudo mais. Essa obra ela foi composta de fragmentos, foram surgindo os fragmentos, que eram as rapsódias. As rapsódias contam feitos do herói, como a epopeia conta feitos do herói. É uma espécie ali de um episódio que aconteceu. Digamos que tem um episódio em que o Ulisses, que é o Odisseu, os dois são o mesmo, nome romano, nome latino, né? Odisseu é o nome grego. Então ele se encontra preso lá com a deusa Calipso. Aquilo ali é um episódio na epopeia. Então quando nasceu o rapsódio. Então eram aqueles acontecimentos. Era o acontecimento quando ele estava lá com a deusa Calipso, outro quando ele mata o Polifemo, que é o filho do Poseidon. São vários acontecimentos. E depois, quando reunidos todos esses acontecimentos e divididos em cantos e tudo mais, com toda aquela estrutura que eu falei de início para vocês, da proposição, que o poeta diz o que vai cantar, da invocação, da dedicatória e dos acontecimentos. Então, é que quando compõe tudo isso, é que forma a epopeia. A epopeia é esse início, meio e fim. A epopeia ela é organizada. Proposição, invocação, dedicatória, aí a narrativa em si e o desfecho. A rapsódia era um pedaço disso, fragmentos da história, que esses narradores, eles cantavam, narravam ali de corte em corte. Dizem que o Homero era um rapsodo, ou um aedo, porque dizem que o aedo é o compositor e o rapsodo é só quem recitava. De qualquer forma, ele era um poeta-cantor. Então, tá vendo como é que ele era uma espécie de rapsodo? Tanto é que mais tarde, na época do modernismo, com Mário de Andrade, quando ele escreve a obra Macunaíma, o herói, olha o termo herói, sem nenhum caráter. Aqui na obra Macunaíma, eles querem mostrar o Brasil com cara de Brasil, porque até então, naquela época, em 1928, quando ele publicou Macunaíma, toda a literatura ela era importada. Tentaram mostrar um índio lá em José de Alencar, com o Peri, da obra Guarani, mas o índio ele era fabuloso, ele era o cavaleiro medieval, ele não tinha nada de Brasil.
As obras eram modelo da Europa. E, na realidade, queriam, então, uma literatura tão somente nacional. Então, por isso que faz Macunaíma. Para isso, Mário de Andrade recorre a esta época aqui das epopeias, da época em que surgiram exatamente essas rapsódias. Hoje, a gente tem essa ideia das rapsódias no nosso lendário, no nosso folclore, como um lendário no folclore. Por quê? Por que no folclore? Por que no lendário? Porque a lenda, o folclore, passa o costume da terra, passa a cultura da terra. E Macunaíma é um conjunto de lendas do Brasil, da Amazônia, principalmente. É um índio que nasce no meio da Mata Virgem, fala aos 6 anos de idade, a primeira palavra que fala é ai, que preguiça. É um índio que ele é pilantrinha, sensual, engana todo mundo, se apaixona pela Si, que é a mãe da Mata Virgem, a Amazona, que ela não tem um dos seios, mas ela morre e deixa uma Muiraquitã, que é um tembentá, um amuleto, para o Macunaíma, que aquele amuleto é a representação de brasilidade. Ele perde o amuleto depois que ela morre, e quem pega é o gigante Piaimã, o gigante comedor de gente. Venceslau Pietro Pietra, o gigante comedor de gente, o estrangeiro. E justamente Macunaíma vai a São Paulo atrás dessa Muiraquitã. Recupera, volta depois, perde tudo também, e ele morre no final. Mas alguém está contando a história, e quem está contando a história é o papagaio, que Mário de Andrade coloca o papagaio, que é símbolo do Brasil, e o papagaio é o Rapsodo, que está contando a história de geração a geração. E ele conta aquela história para o próprio Mário de Andrade. Lá no final do livro diz. E o Mário de Andrade é outro Rapsodo, que ele é o escritor, e o livro ele fica de geração a geração. E nós temos exatamente essa ideia aí de Rapsódia, toda essa coisa fabulosa que é a Rapsódia. Só retomando aqui, para ser epopeia, nós temos que ter a estrutura de epopeia, a divisão interna. Temos que ter a proposição, a dedicatória, a narração dos fatos e o desfecho. Isso é o conjunto, é a obra completa, que fala a história de um herói, e este herói ele conta feitos valiosos, incríveis, luta pela pátria, a formação de nação. Justamente na Antiguidade Clássica, esse conceito de nação ainda não era bem formado, as divisões elas não eram bem organizadas. Por isso, essa ideia do herói que sai para lutar pelo seu povo, pela sua pátria. Ele busca toda essa história aí fabulosa e tudo mais. Temos tudo isso. Outra coisa, em relação a este herói, ele vence batalhas incríveis, ele luta contra os deuses estão presentes, esses deuses têm sentimentos humanos, ora com raiva, ora se vingam, ora ajudam. E essa presença dos deuses na epopeia se chama o maravilhoso. O que é o maravilhoso na epopeia? A presença dos deuses, o fabuloso. Toda a epopeia tem que ter isso. É diferente a epopeia antiga para a epopeia moderna, que eu vou falar sobre essa epopeia moderna aí. Rapsódia eram fragmentos de epopeia, eram pedaços de histórias da epopeia que os rapsodos ou os aedos saíam recitando, cantando de corte em corte. Rapsodo e Aedo eram uma espécie de poeta-cantor. O Aedo ele era compositor, dizem, o Rapsodo ele só recitava. Na filosofia, nós temos uma expressão maior, vendo que o poeta Rapsodo ele tinha uma autoridade inquestionável, porque ele era o dono da palavra, do mito, e era como se ele recebesse essa inspiração dos deuses, capazes de prever o futuro, de contar o passado e de prever o futuro. Eles eram responsáveis de perpetuar na mente daquela geração toda aquela história do povo. Eles faziam perpetuar na mente a história da nação. Eles eram responsáveis por essa ideia de pátria. É isso que nós temos. Eu vou, na próxima aula, falar o restante desta obra aí, o que é a epopeia, o gênero épico, na próxima aula.